Aleluia, Provérbios capítulo 26, nossa leitura e meditação da nossa reunião de primícias de hoje. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre, quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, e assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultice. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está na rua. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Amém. Nossa proposta diária é ler o capítulo inteiro, porque cremos que a leitura e o ouvir a palavra é alimento, e fazer um breve comentário destacando sempre um princípio. Assim fazemos capítulo por capítulo da Bíblia já há alguns anos. O capítulo 26 de Provérbios, o princípio que a gente quer destacar é o princípio de que a sabedoria de Deus nos leva a ter uma vida cuidadosa. Uma vida cuidadosa, cuidado. Sabedoria freia toda a nossa impulsividade na nossa conduta diária. A sabedoria, ela nos faz ser mais cuidadosos. E a sabedoria é muito prática. Não é uma filosofia, uma ideia, mas é prática. Gostamos sempre de dizer que saber os princípios não funciona. O que funciona é praticar os princípios. Você pode saber e até ensinar, não funciona na tua vida. Mas quando praticamos os princípios, isso vai nos transformando. Por trás de cada princípio obedecido há um tesouro de Deus escondido, que nós alcançamos na obediência. E pelo menos 4 áreas da nossa vida eu destaco de maneira didática. Nós precisamos ter cuidado. A sabedoria de Deus nos leva a ter cuidado. Primeiro, precisamos ter cuidado para não confiar nos insensatos. Não confiar nos insensatos. Verso 1, e a maior parte do texto de Provérbios nos fala sobre o insensato. E o insensato pode ser um evangélico, o crente, pode ser um amigo seu, que se tornou insensato, que saiu da rota, da verdade, do caminho bíblico. E aí o texto fala no versículo 1 que não é bom honrar um insensato. Como eu não devo confiar nos insensatos? Pelo menos 4 maneiras. Não honrando, versículo 1 fala, não honre o insensato.
A pessoa está fazendo o que é mal e você está o honrando, porque você é muito bom. Não, você não está sendo bom, você não está sendo sábio e nem cuidadoso. Pessoas que recompensam filhos que estão desobedecendo, elas estão alimentando o engano no coração dele. Não confiar nos insensatos, não apenas não honrando, mas também não imitando-os. Versículo 4 diz aí: não respondas ao insensato segundo a sua estultice. Quando você decide tratar a pessoa como ela te trata, você está se tornando semelhante a ela. Você está fazendo o que ela também faz. Jesus falou: quando te fizerem algo, você vai fazer algo diferente, porque você é filho de Deus. Você vai amar quem não te ama, você vai perdoar quem não merece, você vai orar pelos que te perseguem. Não se torne semelhante àqueles que estão te ferindo. O insensato, então, nós não devemos imitá-lo. E é interessante porque o versículo 5 parece que ele contraria o versículo 4. Vocês perceberam, lógico, né? No 4 diz: não responda segundo a sua estultice. No versículo 5 diz: ao insensato responde. E vários comentários bíblicos comentam, falam acerca disso. Na verdade, está nos mostrando que há momentos que nós vamos precisar responder de uma maneira sábia, sem entrar em pormenores, e sem tentar convencer o insensato, e sem arrumar rixa com ele. Ou seja, em alguns momentos você vai parecer com ele, e ele fala e você responde, mas cuidado para não se tornar semelhante a ele. Nós nos tornamos semelhante àquele que nós adoramos. E quando você começa a imitar o mau comportamento, você está se tornando semelhante àquela pessoa. Terceiro, não ouça o insensato. O versículo 7 diz que as pernas do coxo pendem bambas, assim é um provérbio na boca dos insensatos. É interessante que várias vezes no texto nos mostra que o insensato às vezes fala bonito, filosofa, né? Até o insensato preguiçoso, ele tem bons argumentos. Quem é bom de argumento é mau de arrependimento, porque o argumento endurece o coração dele para as mudanças. Então o insensato, nós não devemos ouvi-lo, nem quando ele está falando coisas muito bonitas e belas, não parar para ouvi-los. Ou seja, não confie, tenha cuidado com as pessoas insensatas, tenha cuidado, vamos ter que nos relacionar com elas. Não pare para ouvi-las e se expor à contaminação. Em segundo lugar, porque eu falei sobre cuidados, né? O primeiro cuidado, não confiar nos insensatos. Segundo, nós precisamos ter cuidado, amado. A sabedoria de Deus nos faz ter cuidado para não alimentar superstições. A gente tem muita superstição e isso é algo do coração humano. O coração humano, ele gera superstição em todas as culturas, inclusive numa cultura de ateísmo, de humanismo, secularizada. A superstição, precisamos entender o que é superstição. Superstição é toda fé sem base bíblica. Tudo que você acredita, confia, mas não tem base bíblica. O texto fala aí muito claramente, os irmãos viram, que a maldição sem causa, versículo 2, não se cumpre. Há muitas pessoas com medo de mal olhado, medo de orações contrárias, medo de macumbaria, seja lá o que for, supersticiosas em alguma área da vida. A Bíblia diz que a maldição sem causa não prospera. Pessoas que às vezes, quando algumas coisas começam a dar errado, elas acham que tem algo do inimigo por fora. Nem sempre. Há coisas que o inimigo faz mesmo, nós precisamos repreender mesmo, mas a maior arma contra Satanás é uma vida escondida em Cristo. É uma vida de obediência à verdade, é uma vida que habita no esconderijo do Altíssimo, é uma vida de intimidade com Deus através da adoração. Satanás não pode tocar naquele que está debaixo da proteção do esconderijo do Altíssimo. Números 23:8 nos mostra que pessoas querendo amaldiçoar a nação de Israel e contrataram um profeta para amaldiçoar a nação de Israel, Balaão, e ele diz no versículo 8 de Números 23, ele diz: como amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Contra Israel não vale encantamento. A pergunta é: mas Balaão conseguiu amaldiçoar o povo de Israel? Sim ou não? Conseguiu. Mas por quê? Porque ele era um feiticeiro poderoso? Não. Ele falou: não posso amaldiçoá-lo. Mas tem algo, eles são o povo de Deus, de Yahvé, o Deus todo-poderoso e santo.
manda umas mulheres se intrometer entre eles e contamina eles na imoralidade, e foi isso que aconteceu. E eles começaram a pecar, e ali veio a mão de Deus, o juízo de Deus sobre eles, ou seja, maldição. Biblicamente essa palavra é muito útil ou utilizada. Maldição, ela só cai sobre a vida dos desobedientes, daqueles que decidem voltar as costas para Deus. Se você anda com Deus e busca andar na luz de Deus, não acredite em superstições. Cuidado com as superstições. Terceiro lugar, a sabedoria de Deus me faz ter cuidado para não me auto-vangloriar. Versículo 12 fala sobre isso. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Tem mais esperança para o insensato do que para ele. Nós temos que ter muito cuidado. A sabedoria de Deus não nos faz prepotentes, não nos faz insensíveis aos nossos próprios erros. Antes de Deus me usar para tirar o véu do olho de alguém, Deus vai me mostrar os véus que estão sobre os meus olhos. Nós precisamos entender que é falta de sabedoria, de humildade, de cuidado, de vigilância, começar a se auto-vangloriar pelas nossas virtudes, pelos nossos acertos, às vezes pela nossa pureza. Começamos a nos idolatrar sem perceber. A Bíblia fala no Novo Testamento de pessoas que o Deus deles é o seu próprio ventre, a sua própria vaidade, vontade, desejos. Versículo 16, também diz aí, Provérbios 26, 16, mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quando a gente se torna tão insensato que a gente consegue convencer as pessoas com palavras, filosofar acerca da nossa preguiça. Quantas pessoas sem iniciativa, sem se esforçar, sem gerar na vida dela recursos para si e para outros, porque o mandamento bíblico é que a gente tenha com o que se sustentar e abençoar outros, mas elas filosofam, elas explicam, parece mais sábio do que 7 pessoas sábias, pessoas que têm desculpa para tudo. Então nós precisamos ter muito cuidado para a gente ter essa vigilância de não se auto-vangloriar. O orgulho é um dos inimigos mais sutis, e ele tem o poder de se disfarçar de muitas maneiras, inclusive de religiosidade, de aparência de santidade, de oração, de jejum. Nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho. Então tenha cuidado como você se autoavalia, esteja aberto a mudanças, a confrontos, a pessoas que Deus possa usar para supervisionar a sua vida, para que você não se torne irresponsável. E em último lugar, em quarto e último lugar, Provérbios 26 também nos fala que a sabedoria de Deus nos faz ter cuidado para não falar precipitadamente. Mais uma vez, Provérbios vai nos falar sobre o pecado com a boca, com a língua. Verso 17 até o 25, tudo falando acerca da língua. O verso 17 fala: quem se mete em questão alheia, se intrometer na vida de pessoas, intrigas. O texto diz aí que é como pegar o cão pelas orelhas. Imagina aquele cão bravo. Até tem cachorro que é manso, mas se você pegar pelas orelhas, você é mordido. E depois alguns dizem: eu só queria ajudar e ainda me sai mal, né? Às vezes até em questões de casamento, você querer entrar sem ser convidado. Convidado já é difícil, né, irmão? Sem ser convidado, você está querendo problema. Você está querendo arrumar problema, se metendo na vida alheia. Amado Deus, certamente, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais os nossos lábios serão prudentes. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito, Efésios capítulo 5, e a primeira marca é falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. As nossas conversas têm que edificar. As nossas conversas têm que trazer glória para Deus. Nós precisamos refrear alguns impulsos de falar do defeito dos outros, da vida alheia. Precisamos refrear a língua, e hoje temos que refrear o dedo, né? Porque a gente digita hoje. Não, eu não falei nada, eu só escreveu, né? WhatsApp, Face. Nós temos que tomar muito cuidado com o falar. Ele fala aí sobre o falar brincando, né? Ele diz aí no versículo 19, assim é o homem que engana o próximo, e diz: fiz isso por brincadeira. Ele é como um louco. Versículo 18 fala que lança fogo. Pessoas que falam brincando com coisas insensatas, é falta de cuidado, é falta de sabedoria. Eu tenho que te lembrar e me lembrar, é tolice usarmos nossos lábios de maneira precipitada.
de maneira insensata. Falar da vida alheia, falar de líderes, falar do irmão. Nós precisamos pedir a Deus muita graça. Senhor, crucifica minha língua. E é óbvio que o problema não está literalmente na língua, o problema está no coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não maldizer, não falar de maneira dissimulada, não falar enganando as pessoas. E isso tudo é sabedoria de Deus para a nossa vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã, e que seja um dia para a glória do Senhor, como todos os dias. Tudo que você e eu fizermos, façamos para a glória de Deus, inspirado pela sabedoria do alto, pela sabedoria de Deus, que nos faz ser cuidadosos, em nome de Jesus. Amém.